Muito bom. Então, vamos lá. Esse nosso vídeo, essa nossa entrevista, ela é para lembrar o nosso Congresso Paulista do Sono, que seria agora no começo de maio. Então, eu sou Andrea Toscanini, eu sou membro da Comissão Científica de Medicina do Sono, da APM, e presidente do Congresso de Sono desse ano. Então, como não tivemos o congresso em função da pandemia, o ano que vem vamos ter um congresso maravilhoso, incrível, todos estejam preparados, cheio de novidades e surpresas, é um projeto totalmente diferente, espero que todo mundo goste. E o Dr. Daniel, nosso convidado internacional, ele ia vir para São Paulo, ele iria participar do congresso e muito gentilmente aceitou o convite de fazer essa live para contar um pouco sobre o trabalho dele e nesse momento de confinamento, de isolamento social, é muito pertinente. Então, agradeço mais uma vez ao Dr. Daniel por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente e dividir a experiência. Eu vou apresentar formalmente o Dr. Daniel. Ele é um pesquisador associado do Conselho Nacional de Pesquisa da Universidade Católica da Argentina. Ele se formou em medicina, completou a especialidade em medicina interna, fez o doutorado em Buenos Aires, o pós-doutorado na Bélgica. Hoje ele dirige o laboratório de cronofisiologia no Instituto de Pesquisa Biomédica do Conselho Nacional de Pesquisa e da Universidade Católica. A área de pesquisa do Dr. Daniel é o estudo dos ritmos biológicos, aspectos cronobiológicos, incluindo as funções autonômicas, emocionais, ciclo sono-vigília, e mais especificamente ciências da vida no espaço e análogos espaciais, que é o que a gente vai conversar hoje um pouco. Ele participou do projeto Mars 500 com a Academia Russa de Ciências e a Agência Espacial Europeia, e hoje ele coordena os estudos cronobiológicos na Estação Antártida Argentina, Belgrano. Bem-vindo, Dr. Daniel. Muchas gracias por haber cedido esta entrevista. Obrigado por su presencia. De las pocas palabras que puedo pronunciar en portugués, así que les pido disculpas por mi ignorancia del idioma. No. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes y tratando de adaptarme al Instagram. Es mi primera, como decías bien vos, entrevista por Instagram. Bueno. Então, inicialmente, eu vou pedir para o Dr. Daniel contar um pouco para a gente a respeito do estudo dele, desses estudos que ele faz na Antártida, com confinamento, e depois começamos a responder algumas perguntas que já foram encaminhadas desde ontem, e vocês podem perguntar que a gente vai dando seguimento ao assunto. Bueno, Daniel, entonces nos gustaría que nos contaras un poco respecto del trabajo que haces en el confinamiento, de cómo estudias los ritmos, qué cambios pudiste observar en los ritmos biológicos, en el ritmo circadiano, en las personas que tienen que hacer ese confinamiento absoluto. Bien, en primer lugar hoy estaba pensando un poco, cuando estudiamos estas poblaciones nosotros pensamos que uno las estudia, la adaptación a un ambiente extremo, porque puede aparecer algún mecanismo que antes en la vida normal no estaba expuesto, entonces la situación extrema lo puede exponer. O bien como análogos de lo que sería un viaje espacial, pero lo cierto es que nunca imaginamos en que la aplicación de lo que estamos estudiando nos iba a suceder hoy y ahora, y a todos. Así que estamos un poco intrigados por el devenir de todo esto, como todos. Nosotros empezamos a estudiar el confinamiento en relación a lo que son los viajes espaciales, participando en un estudio de la Universidad Católica de Bélgica, con otras universidades, donde se hizo una simulación de 520 días, donde se encerraron a 6 astronautas en el centro de Moscú, simulando lo que sería un viaje a Marte, ida y vuelta, que es lo que duraría un viaje a Marte.
Y ese es el primer punto de reflexión. Nosotros hace 50 días que acá en Argentina estamos con cuarentena y yo pensaba en eso, ¿no? 50 días y ya estamos realmente bastante cansados de estar encerrados. Lo que debe ser estar encerrados 520 días. ¿Y qué es lo que vimos nosotros desde nuestros estudios? Lo que vimos es que los ritmos biológicos se achatan. Nosotros estudiamos la actividad del sistema nervioso autónomo. Daniel, Lo que vimos, ¿nos sí, explicas qué es el achatamiento del ritmo biológico? A ver, dá-me um sí, segundito. O doutor Daniel está comentando que antes dessa nossa live, e ele andou pensando muito, porque a Argentina está fazendo um modelo de quarentena muito estrito. Então, realmente, lá eles estão há 52 dias em um confinamento intenso, e ele já está começando a perceber algumas mudanças. Então, ele se remeteu ao estudo que foi feito, onde ficaram confinados durante 520 dias, e eles, então, estavam estudando isso. A ideia inicial do estudo era ver se, com esse confinamento, saltava à luz alguma questão, algum detalhe do ritmo biológico que só dessa situação de confinamento extremo poderia ser detectada. E aí esse estudo o Mars 500 foi o que deu essa oportunidade. Então agora o que ele vai contar para a gente são os pontos que ele percebeu no estudo Mars 500 que realmente foram mais importantes, e aí depois a gente comenta sobre um paralelo com o nosso confinamento. E ele estava comentando que um primeiro ponto era o achatamento do ritmo biológico. Então, eu pedi para ele explicar para a gente o que é esse achatamento do ritmo biológico. Gracias, por favor, Daniel. no, por favor. Nosotros somos no solo estructura, sino tiempo. Todas las funciones del cuerpo están organizadas para que pasen en un momento del día y no en otro momento del día. Entonces, esto nos marca un ritmo. Y el ritmo más evidente que nosotros tenemos es el ritmo del sueño y del estar despiertos. Tendemos durante el día a estar bastante despiertos y durante la noche a dormir. Y esto, como decíamos, es muy, muy evidente. Lo que pasa en las situaciones de confinamiento es que estas diferencias entre lo que es el día y lo que es la noche se pierden. En primer lugar, en lo que respecta al sueño, las personas están menos activas durante el día y no duermen tan bien durante la noche. Y eso es lo que queremos decir con el achatamiento de los ritmos. Bueno, nosotros entonces, estudiamos... Sí, les comento em português. Então, o principal ponto é que um dos ritmos biológicos mais marcados é o estado vigília e o estado sono. A gente tem que entender o relógio biológico como um conjunto de ações metabólicas que acontecem em determinado momento e apenas naquele momento elas vão ocorrer. Então, eu estou falando de secreção hormonal, eu estou falando de sistema imunológico, eu estou falando de mecanismo de resposta a estímulos, atividade muscular, neurocognitiva, memória. Cada coisa no nosso organismo tem um horário certo para acontecer. O principal evento, e aquele que é mais visível e que qualquer criança consegue perceber, é o estado sono e vigília, porque são duas condições fisiológicas muito diferentes. O que é o achatamento do ritmo biológico? É quando eu aproximo as atividades que eu estou fazendo e que estão diferenciando essas duas condições. Então, por exemplo, eu tenho um dia menos ativo e uma noite menos repouso. Então, esses dois extremos começam a se encontrar. Isso faz com que eu não tenha tanta diferença, em princípio, na atividade entre o momento vigília e o momento sono. Então, isso é achatar o ritmo biológico. E esse foi um item que pôde ser observado com esse estudo após ese confinamiento extremo. Seguimos, doctor. Y el otro ítem, que es el que estudiamos nosotros, tiene que ver con cómo funciona la parte del sistema nervioso que no depende de nuestra voluntad. Lo conocemos como el sistema nervioso autónomo. Y lo que vimos es prácticamente lo mismo. Esta parte del sistema nervioso no está tan activa como suele estar durante el día,
y no estaba tan, entre comillas, dormida durante la noche. Para la audiencia de los médicos que nos puedan estar escuchando, la actividad del sistema nervioso parasimpático estaba disminuida durante la noche y aumentada durante el día. Bueno. ¿Y qué repercusión nos trae eso? La primera lección es que nosotros estamos también confinados en este momento. ¿Cuál es el estímulo que no tenían estos astronautas? No estaban expuestos a la luz natural, no estaban expuestos a la luz del sol. Se sabe que la luz del sol es el principal elemento que sincroniza nuestros ritmos. Nuestro reloj biológico funciona con un horario de 24 horas y media, con lo cual, si no hay algo que lo sincronice, todos los días nos iríamos a acostar un poco más tarde. Entonces, eso es lo que hace principalmente la luz del sol, aparte de otros estímulos. Pone en hora nuestro reloj biológico. La primera lección, entonces, es que para que no nos pase esto del achatamiento de los ritmos, tenemos que exponernos a la luz del sol en horarios de la mañana. Y tratar de seguir rutinas que nos permitan marcar el ritmo. Perfeito. Então, o que se percebeu, além do achatamento do ritmo biológico, é que a gente tem uma alteração no sistema nervoso autônomo. Principalmente, eu acabo tendo o sistema nervoso autônomo parasimpático diminuído à noite e aumentado de dia. Então, qual é a repercussão disso e qual é uma primeira medida que nós podemos fazer para evitar que ocorra esse tipo de achatamento na curva? Então, o que o Dr. Daniel está nos explicando é que um dos principais sincronizadores é a luz do sol. O que é um sincronizador? Eu tenho um ritmo biológico circadiano. Circadiano significa 24 horas. Porém, o meu ritmo biológico ele é um pouco maior que 24 horas. Ele dura 24 horas e meia aproximadamente. O ritmo circadiano da Terra dura 24 horas. Então, o que eu preciso? Eu, organismo, preciso estar sincronizada com o planeta que eu vivo para que eu não fique devendo meia hora todo dia. A luz, ela faz isso. Ela faz com que o meu organismo tenha um start, então eu entro num modo vigília. E na ausência de luz eu tenho um gatilho para o modo sono. Então, o que é importante? A exposição à luz no período da manhã, certo? Então, esse era um dos itens que na pesquisa do Dr. Daniel, ele percebeu, né, obviamente, que os voluntários, eles não estavam sendo expostos à luz. Então, esse foi um grande fator que fez com que ocorresse esse achatamento, e essa é uma primeira grande e importante resposta e medida que nós, em confinamento, precisamos fazer. Exposição à luz solar no período da manhã. Seguimos, Daniel. Y otra de las medidas que derivan también de un poco de lo que nosotros vimos ahora en la Antártida, ¿por qué estudiar la Antártida? Estos estudios de confinamiento en Moscú, las personas estaban solo confinadas. Cualquier emergencia médica tenían a disposición la mejor tecnología médica disponible. ¿Qué pasa cuando alguien está confinado pero al mismo tiempo está aislado del resto de la civilización? Eso es lo que estudiamos en Antártida. Tampoco tienen exposición a la luz solar porque durante el invierno polar no hay sol, la noche dura 24 horas. Perdón. La noche dura 24 horas. Están 4 meses con lo que se conoce como noche polar. Y lo que se ve es algo parecido a lo que vimos en el experimento de Mars 500. El experimento de la Antártida, las mediciones que hicimos, lo que nos mostraron fue que los sujetos durante el día tendían a dormir más esto es lo que mencionábamos del achatamiento. Hay un aumento del sueño durante el día, pero estas siestas que se realizan se puede tomar como algo positivo. ¿Por qué como algo positivo? Porque una siesta
corta, de 20 minutos, uno la toma antes de las 4 de la tarde, nos puede permitir durante la tarde seguir con nuestra actividad. Y la lección es que esta siesta no debe ser tomada en horarios cercanos a la noche, en horarios cercanos al periodo de sueño, porque eso alteraría el funcionamiento de nuestro reloj. Tenemos que marcar bien. Ok, entonces agora les vou contar. Muito bem, então, uma questão interessante nesse estudo deles, da Antártida, eles aproveitaram o período do inverno, então são 4 meses, praticamente 24 horas no modo noite. O que percebeu é que realmente, quando a gente não tem essa exposição à luz, existe uma diminuição da atividade no período que corresponderia ao dia, uma vez que eu não estou exposta à luz. E aí entramos em uma questão também muito interessante, que é a questão das sestas, dos cochilos. Então, o Dr. Daniel comenta pra gente que um cochilo de 20 minutos antes das 4 da tarde não é considerado um hábito ruim. Por quê? Porque ele pode fazer com que exista uma maior atividade naquele período vespertino, onde nós ainda temos que estar ativos, antes, sim, de diminuir um pouco e adormecer e nos preparar para ir para a cama. Então, um cochilo cedo não é contraindicado. Agora eu vou aqui abrir um parênteses. Eu não estou falando de pessoas que têm dificuldade para dormir. Então, se eu tenho insônia, se eu tenho dificuldade para dormir, ou se eu já tive insônia, ou se eu tenho algum histórico, ou alguma condição onde eu desenvolvi algum traço de insônia, ou algum traço de dificuldade para adormecer, ou um sono fragmentado, se eu tenho algum distúrbio de sono relacionado à insônia, então o cochilo precisa ser combinado com o profissional da saúde que está acompanhando o seu distúrbio. Nós aqui estamos falando de pessoas sem nenhum distúrbio de sono, sem nenhuma alteração de ritmo, unicamente com um achatamento da curva, ele comentando qual que seria o papel, então, do cochilo. Então, pessoas saudáveis, sem nenhum transtorno de sono, podem cochilar até 20 minutos, certo? Antes das 4 da tarde, considerando um ritmo onde o indivíduo vai para a cama por volta das 10 da noite, menos que 20 minutos antes das 4 da tarde não está contraindicado. E pode ser benéfico se isso fizer com que eu passe aquele final da tarde ainda com um pouco de energia, ou seja, eu vou ter uma atividade boa, aumentada, para terminar o meu dia. ¿Seguimos? ¿Sí? Vamos, entonces, el segundo punto era ese, del sistema nervioso autonómico. Entramos en que podemos hacer una pequeña siesta a la tarde. Eso fue hecho en el estudio de ustedes. Sí. Ayudaba a que tuvieran más actividad después al final del día y no perjudicaba que durmieran a la noche. No pudimos demostrar que ayudase a la actividad, pero sí se relacionaba el poco sueño nocturno con el aumento de la siesta a la tarde. De alguna manera, la siesta fue un mecanismo compensatorio de estos trastornos de sueño. Lo que vimos es que las personas se iban a dormir un poco más tarde a medida que avanzaba el invierno. Es lo que seguramente nos esté pasando a muchos de nosotros, por el funcionamiento de nuestro reloj que mencionábamos antes. Tendemos a irnos a acostar más tarde. Sí. Nosotros en Brasil no tenemos la costumbre de la siesta, ¿no? En Argentina todavía se nota mucho. Yo tengo familia en Luján y de 1 hasta las 4 de la tarde cierran todos los negocios. Entonces es un hábito cultural todavía fuerte en algunos lugares en Argentina. Acá en Brasil definitivamente es muy raro que culturalmente se haga la siesta. Entonces por eso somos un poco más estrictos con la cuestión de la siesta, porque lo que suele pasar es que perjudica realmente que después a la noche se pueda empezar el sueño a la hora que uno le gustaría empezar el sueño. Por eso hice ese adendo de que
cualquier señal o cualquier indicativo de que haya algún trastorno de sueño, entonces no podemos indicar la siesta para esas personas porque seguramente van a hacer con que el factor homeostático, ¿no?, de los dos procesos quiebre y ahí disminuye la presión de sueño y yo tengo la tendencia a dormir un poco más tarde, ¿no? Para algunas Sí, personas que tienen una hora para levantarse temprano, al final terminan acortando un poco el tiempo total de sueño, ¿correcto o no? coincido. Yo lo mencionaba por el lado de la compensación, que también, como decías vos, tiene que estar regulado por un médico. Ahí había visto alguna pregunta de lo que es el trabajo en turnos, ¿no? Y del uso de la siesta como el planeamiento estratégico que vos mencionabas de la siesta como mecanismo para compensar la falta de sueño. Pero estaríamos hablando, sí, de una población que está bajo un esquema de turnos rotativos, porque recordemos que lo que vimos en la Antártida, en definitiva, no es una situación de salud comportamental, ¿no? Están sin exposición a la luz natural durante 4 noches. Bueno, vamos fazer um paralelo com a nossa situação e vamos entender, só antes de começar as perguntas, o que a gente pode fazer para diminuir o risco de ter queixas de sono nesse período da quarentena. Então, uma primeira dica é a exposição à luz no período da manhã. E eu vou tentar conversar agora com o Dr. Daniel um pouco sobre a rotina de atividade durante a quarentena. Daniel, vamos a ver ahora qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista práctico en la cuarentena para mejorar, o sea, tratar de mantener nuestro ritmo, aunque no estemos con todo la parte social, que también es un sincronizador, ¿no? La actividad está... ¿Qué es lo que podemos hacer aparte de la exposición a luz dentro de casa para mantener nuestro ritmo y tratar de que no se achate tanto? Las recomendaciones son las que se conocen como higiene del sueño. Así como se recomienda la exposición a luz durante la mañana, vamos a tratar de evitar la exposición a luz durante la noche. Sobre todo la luz que emiten las pantallas, que tienen componentes de luz azul, que aumenta nuestros niveles de alerta e interfiere con nuestro periodo de sueño. La primera recomendación, esa ya es una entonces, pregunta, perdón, esa ya es una pregunta que recibimos ahora. ¿Qué pasa con la tecnología y el uso de pantallas? Entonces vamos a tratar de ser bien específicos. Teléfono, televisor, computador, celular, la luz fluorescente, ¿cuál es el efecto de todo eso de verdad si me expongo a la noche? A la noche voy a decir después de las 8 de la noche. el efecto tiene que ver con este componente de luz azul que tiene el espectro de iluminación de las pantallas de celulares, de tablets y demás. Este componente de luz azul aumenta nuestros niveles de alerta e interfiere con el sueño, con nuestro sueño. Así que esa sería la primera recomendación. Por supuesto, el uso de las pantallas no tiene que ver solo con el efecto de la luz, sino porque si nosotros nos embarcamos en uso de redes sociales en general durante la noche, vamos a estar más allá Contenido, sim. interferindo. Então, o que é importante, né? A gente tinha uma pergunta de ontem sobre luz e agora mais uma sobre o uso de telas. Qual é a recomendação? Qual é o problema da tela? É o comprimento de onda azul que emitem celulares, tablets. E o que esse comprimento de onda faz? Ele tem dois importantes fatores envolvidos na manutenção da vigília, que são a própria exposição à luz,
A exposição à luz atrasa a nossa secreção de melatonina e a gente também vai falar um pouquinho de melatonina. Então, esse é o primeiro fator. Segundo fator, ele tem um conteúdo estimulante. Então, às vezes, a gente entra numa rede social, lê um livro no celular ou começa a pesquisar e aí acaba se envolvendo e passar uma hora e meia exposto àquela luz. Isso vai gerar o que chamamos de atraso de fase do sono, ou seja, eu vou dormir mais tarde porque eu vou estar mais tempo alerta e a minha melatonina vai começar a ser secretada um pouquinho mais tarde. Então, não é indicado, e nesse momento de confinamento, menos ainda, depois das 8 que haja exposição a telas. Y hay un tercer factor que también está descrito, que muchas veces cuando el uso de pantalla, de redes sociales, se transforma en una conducta adictiva, esta conducta adictiva también interfiere con nuestro sueño. Así que serían esas tres vías por las cuales no es recomendable. E uma terceira condição, sim, e a terceira condição é quando o uso do celular pelo seu conteúdo se torna viciante, é uma adicção. Então aí a gente pode lembrar das crianças quando elas desenvolvem, por exemplo, aquela insônia de associação, ou seja, eu só durmo se o meu pai está do lado, eu só durmo se eu tenho aquele bichinho de pelúcia. Então a gente acaba criando um hábito que entra para o ritual de sono, ou seja, se eu não tenho aquela rede social, se eu não tenho aquele WhatsApp, se eu não consigo dormir. É como se fosse o calmante para dormir. Então, são 3 fatores. Primeiro, a emissão da luz azul. Segundo, o conteúdo estimulante. E terceiro, a adicção, ou seja, o vício em fazer isso na hora de dormir. Seguimos. Bien, después, conductas respecto de la alimentación. Se recomienda no comer muy abundantemente a la noche porque esto también puede interferir con nuestro sueño. El viejo refrán de desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo, en este sentido es válido. Nuestro cuarto, debiéramos reservar nuestro cuarto solamente para dormir. No solo no debiéramos llevar pantallas, sino que no debiéramos llevar trabajo, no debiéramos llevar comida. La cama la tenemos que reservar o bien para tener relaciones sexuales o bien para dormir. Todo el resto de las actividades interfieren con nuestro sueño. Uno tiene que empezar a asociar a la cama solamente con dormir. Perfeito. Então, mais algumas orientações interessantes, e isso tudo faz parte do que a gente chama de higiene do sono. Então, eu tenho que ter alguns cuidados com a alimentação, procurar não ingerir durante a noite alimentos que sejam muito calóricos, muito gordurosos, que demandem um processo de digestão lenta. E eu também tenho que ter cuidado com o meu ambiente de sono. E aí, no ambiente de sono, uma das principais questões é utilizar a cama apenas para dormir ou para manter relações sexuais. Por quê? Isso está dentro de uma técnica que a gente chama de controle de estímulos. Ou seja, eu associo determinado ambiente ou objeto, como a cama, a uma resposta. Então, eu vou condicionar o meu organismo a responder de uma maneira toda vez que eu aciono aquele objeto ou aquele estímulo. Então, o estímulo cama tem que ter a resposta sono. O que acontece? Se eu uso a minha cama, por exemplo, para assistir televisão, para assistir um filme, para jogar videogame, eu uso a cama para comer, eu levo bandeja, eu faço lanche, eu converso, eu fico no celular, eu tenho o frigobar do lado da cama. Enfim, eu faço 10 coisas na cama, a 10ª é dormir. Quando eu chego na cama, eu não estou condicionado a deitar e dormir. Então, eu chego na cama e eu tenho 10 opções. Qual é a chance de eu dormir? 1 para 10, certo?
Se eu chego na minha cama e a única coisa que eu faço na minha cama é dormir, a chance de eu dormir é 1 para 1. Então eu tenho uma chance muito maior de dormir se a única coisa que eu faço na cama é dormir. Isso é um condicionamento. E isso a gente costuma fazer para outras coisas. Nós estamos condicionados a usar o banheiro como banheiro, a usar a cozinha como cozinha. Então, o quarto é um ambiente da casa que se tornou multifuncional e isso é muito ruim e é um fator de confusão para o nosso cérebro na hora que a gente tem que entender qual é a atividade que tem que ser feita no quarto, como, por exemplo, dormir. Então, cuidados com o ambiente de sono também são importantes. ¿Me expliqué, Daniel? Sí. Y bueno, y podemos seguir con la actividad física. Debiéramos reservar el momento para hacer actividad física idealmente a la mañana y no hacerla dentro de las 2 horas antes de nuestro periodo de sueño. Porque una actividad física intensa antes de dormir es otro de los factores que puede interferir con nuestros sueños. Lo que sí está recomendado y funciona, es una de las indicaciones de tratamiento de primera línea para lo que es insomnio, tiene que ver con las actividades de relajación. Aquellos que meditan, por ejemplo, la meditación funciona muy bien como elemento para mejorar nuestro sueño. Uhum. Então, mais um elemento que também faz parte da higiene do sono, que o Dr. Daniel está comentando, é o relaxamento antes de dormir. A nossa higiene do sono aqui é muito... a higiene do sono é a mesma, então são 5 aspectos que a gente precisa cuidar. O ambiente de sono, a alimentação, a rotina, o relaxamento e o ritual de sono. E é sobre isso que o Dr. Daniel está aqui conversando com a gente. Eu tenho uma pergunta... se hay algún trabajo que demuestre que este momento, ¿no?, de cuarentena, de aislamiento, aumenta los disturbios del sueño. Sí, hay un trabajo publicado en China, bueno, no recuerdo la revista, creo que la revista no era china, pero publicado por un grupo de científicos chinos, que describe el aumento de trastornos del sueño, en particular insomnio, en relación a COVID-19, que se hizo sobre sujetos en Wuhan, si es que se pronuncia de esta forma. Así que ya está descrito. Y en general, sí, hay muchos trabajos sobre las alteraciones de sueño en relación a pandemias, en particular a la epidemia de SARS hace unos años, y en relación a lo que son eventos traumáticos, porque mucha gente lo está viendo como un evento traumático. Y los trastornos de sueño aparecen como parte de lo que se conoce como estrés postraumático, o también pueden desencadenar un evento de estrés postraumático. Sí, ok. Então, já tem um trabalho publicado, é um trabalho chinês, que foi feito em Wuhan, e nesse trabalho, sim, foi mostrado que, além de distúrbios do sono, também podem aparecer, que acabam se manifestando no sono, algo parecido com o que a gente conhece como estresse pós-trauma, tá? Temos outra pergunta, Daniel. Algunos celulares y computadoras que tienen filtro para la luz azul, dejan la pantalla con un color un poco más amarillo. ¿Ese filtro es perjudicial? ¿Hace bien? ¿Mejora? ¿O no tiene ningún efecto benéfico? La verdad que no los conozco. No he leído respecto de ese tipo de filtros. Habría que ver si realmente están filtrando el componente de luz azul. Eso no lo sé, pero sería lo primero que trataría de averiguar. Como los anteojos que a pergunta a respeito dos filtros, né? É uma pergunta bem comum na prática clínica. Então, na verdade, o que precisamos saber é efetivamente quanto de luz azul aquele filtro bloqueia, né? O uso dos óculos laranja
quando é um óculos de uma qualidade boa, que bloqueia uma luz, uma quantidade de luz azul importante, eles são utilizados na fototerapia, eles são utilizados para pacientes com insônia e é um tratamento não farmacológico para esse distúrbio. Agora, generalizar é muito difícil, a gente precisaria saber alguns detalhes técnicos de cada filtro, de cada tela, para poder saber um pouco mais. A gente tem 20 minutos, então eu vou puxar aqui algumas perguntas que eu estou recebendo. Una pregunta, ¿no? Tenemos un poquito más que 15 minutos, entonces vamos a tratar de contestar algunas preguntas. ¿Puedo dormir solamente? Probablemente me parece que es una persona que tiene sueño. Nos cuenta que puedo dormir cuando hace frío al amanecer. Se isso tiene algum fundamento. Me atrevo a contestarla. A gente está com uma pergunta aqui. Consigo dormir quando esfria ao amanhecer. Tem fundamento? Uma das funções do sono é a termorregulação central. Então, o que acontece? É muito comum a gente ter dificuldade para dormir em temperaturas mais altas. A temperatura ideal para o nosso organismo para dormir é entre 18 e 22 graus. Então, às vezes, e por que eu preciso dessa temperatura? Porque ela vai facilitar a diminuição da minha temperatura central com a consequente liberação de calor para a periferia que eu preciso fazer no descenso de temperatura noturno. Então, se é um dia quente, se é uma noite quente e ao amanhecer, aqui como a Silva Chae comentou, esfria ao amanhecer, o corpo entra numa temperatura junto com o ambiente mais propícia para adormecer, é mais fácil adormecer, então sim, é mais fácil adormecer dentro daquela temperatura 18 a 22 graus Celsius. Temos mais uma pergunta, por que algumas pessoas têm insônia sempre no mesmo horário da madrugada? Como extinguir esse estímulo de acordar de madrugada? Contestar vos ou eu, Daniel? No lo entendí completamente. ¿Por qué algunas personas tienen sueño durante la madrugada? Algunas personas siempre se despiertan a la misma hora en el medio de la madrugada. Es probablemente, ¿no? Andrea Lima siempre se despierta a la misma hora a la madrugada. Si hay algún factor que predisponga a eso y cómo dejar de despertarse siempre a la noche o a la misma hora. Bien, te dejo hago un comentario y después te dejo la respuesta más clínica a ti. Históricamente se piensa que dormíamos con dos sueños separados. Un primer sueño, un momento de despertar y un segundo sueño. Estas referencias en la literatura aparece, por ejemplo, en el Quijote, donde se habla de un primer sueño y un segundo sueño, separados por un momento en que la gente se levantaba, interaccionaba incluso socialmente. En los últimos 200 años, nosotros consolidamos nuestro sueño en una sola etapa continua. Una explicación me parece que podría tener que ver con eso. Bueno, uma possível explicação, então, seria a nossa história recente de 200 anos, onde nós tínhamos, sim, um sono bifásico, e então talvez esse traço geneticamente tenha se mantido em algumas pessoas. Outro fator importante também é lembrar, e eu tenho muitos pacientes nessa condição, que eu tenho cronotipos diferentes. O que é um cronotipo? O cronotipo é a minha predisposição genética para executar as atividades ao longo do dia. Então, algumas pessoas têm uma preferência de acordar, por exemplo, 4, 5 da manhã, outras têm uma preferência em acordar 9, 10 da manhã, e a maioria das pessoas tem esse ritmo de acordar entre 6, 7 da manhã. O que acontece? Às vezes, e eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que eram trabalhadores rurais, e eles vêm de um histórico e vêm de uma região muito próxima à linha do Equador, e aí eles tinham esse hábito na infância de acordar por volta das 3h30, 4 da manhã. Quando esse indivíduo que passou os 15 a 20 primeiros anos da vida dele nesse ritmo muito matutino,
muda abruptamente, é muito difícil perder o gatilho de acordar naquele horário 3h30, 4 da manhã. Então, isso é uma coisa que a gente costuma ser bem prevalente. Como é que a gente trata isso, né? A gente trata isso com alguns cronobióticos e também modulando a janela de sono. Então, no tema cronobiótico, eu acho que é de interesse para todos falar um pouquinho sobre a melatonina e tivemos algumas perguntinhas sobre melatonina. Daniel, respecto a la melatonina, ¿cuáles te parece que son las principales indicaciones para la melatonina? ¿Cómo la tenemos que usar? O sea, en Argentina, acá en Brasil después comento un poco, pero en Argentina se usa en qué dosis y en qué situaciones que se puede usar. Bien, en Argentina está permitida la venta de melatonina, venta libre, hasta 3 miligramos. Y la indicación tradicional de la melatonina es para la sincronización de nuestro reloj biológico y para lo que es el trastorno de sueño por jet lag, para mejorar nuestra adaptación cuando viajamos, sobre todo más de 6 usos horarios. Eso nos permite adaptarnos con mayor velocidad al horario en el que estamos. Esa sería la primera indicación. La segunda indicación tiene que ver con lo que se conoce como jet lag social, donde no es ya que viajamos, que estamos desincronizados, sino que nuestro trabajo hace que estemos desincronizados con nuestro ambiente. Y cuando una persona tiene que pasar de trabajar, por ejemplo, del turno mañana a un turno noche, la administración de melatonina, no a la noche como se suele administrar, sino a la mañana, puede permitir que esa persona se adapte más rápidamente al turno de trabajo. Esas serían las dos indicaciones principales de la... Bom, então, assim como aqui no Brasil, quer dizer, na Argentina a melatonina é vendida e ela é comercializada. Aqui no Brasil a melatonina ela pode ser vendida apenas prescrita, então, nas farmácias de manipulação. O uso da melatonina é restrito aos transtornos de ritmo circadiano. Então, eu posso sim usar a melatonina em casos de jet lag, que é quando eu tenho a desincronização de fusos. Eu posso usar a melatonina nos casos do jet lag social, que é onde eu tenho um atraso de fase do sono em função da rotina social. E eu uso ela também para os trabalhadores noturnos, para os trabalhadores em turnos, de forma bem pontual e bem indicada, aí eu preciso de um profissional da saúde envolvido nisso. O que é importante a gente saber aqui é que a melatonina não é um hipnótico, a melatonina não deve ser usada, então, para tratar insônia, tá certo? A melatonina é um cronobiótico. Correto, doutor? Sí. Perdón, porque estoy teniendo problemas con el celular. Ok, comentaba que la melatonina no tiene que ser usada como un hipnótico. O sea, la melatonina no está indicada para insomnia, no está indicada para dormir, es un cronobiótico. Está indicada cuando hay una desincronía entre ritmos. Sí, igual están apareciendo análogos de la melatonina con indicaciones para insomnio, pero eso debe ser necesariamente recetado por un profesional. Hay una cuestión de las dosis de melatonina respecto de las dosis de los análogos de la melatonina, que las dosis de venta de la melatonina son como funcionobióticos y no como hipnóticos. Habría que aumentar la dosis para tener ese efecto. Por otro lado, interesante la actividad antiinflamatoria de la melatonina, y hay algunas experiencias que están llevando adelante el tema como terapia coadyuvante para la infección por COVID en virtud
acciones antiinflamatorias que puede tener para prevenir todo lo que tiene que ver con el daño inflamatorio por aumento de citoquinas, pero por supuesto en fase experimental. Perfecto. Tenemos otra pregunta sobre los que trabajan en turnos, por ejemplo, médicos que hacen guardia a la noche y presentan entonces una probabilidad más grande de tener disturbios del sueño, trastornos del sueño. Sí, el trabajo en turnos en sí mismo, el trabajo en turnos rotativos, es un trastorno del sueño cuando este se asocia con alteraciones en el funcionamiento diario. En este sentido, la adaptación de los médicos es un trabajo en turno con una rotación rápida. No se pretende que el médico se adapte al turno nocturno. El médico, una vez que termina va a seguir tratando de dormir de noche, en contraposición a lo que sería, por ejemplo, el turno de una enfermera que puede estar 6 meses trabajando de día y 6 meses trabajando en un turno nocturno, y ahí sí se pretende que se adapte a ese turno. Pero el trabajo en turno sí definitivamente es una de las causas de trastornos del sueño y se asocia en el largo plazo con un aumento de riesgo de padecer distintas enfermedades crónicas, como trastornos metabólicos, diabetes, obesidad, entre muchos otros. Bárbaro. Então, os trabalhadores noturnos ou trabalhadores em turnos apresentam risco maior para o desenvolvimento de transtornos de sono, sim, e infelizmente também apresentam um risco aumentado para o desenvolvimento de doenças crônicas. É bem conhecido por nós também aqui, a gente sabe isso, né? Então, hipertensão, acidentes vasculares, diabetes, dislipidemia, tudo isso da obesidade estão associados, sim, ao trabalho em turnos ou ao trabalho noturno. Temos mais 5 minutinhos, então eu queria aproveitar para fazer um resumo global. O Dr. Daniel falar em alguns minutos o que ele acha da nossa quarentena. Não sabemos ainda quando a quarentena vai terminar aqui na América do Sul. O que podemos fazer para que o nosso organismo não tenha nenhuma repercussão do ponto de vista circadiano? Enfim, algumas recomendações. Como resumen, la principal recomendación tiene que ver con el hecho de que la cuarentena a la que estamos expuestos hizo que se pierdan nuestros ritmos. Entonces, la recomendación ante esto es tratar de nuestras rutinas, tratar de exponernos a la luz brillante, todo lo que podamos en la mañana, y tratar de evitar llevar trabajo, llevar pantallas, tratar de evitar hacer actividad física intensa por la noche. Estas dos simples recomendaciones van a hacer que nosotros podamos marcarnos ritmos y así dormir mejor. Ok, então vamos lá. As recomendações principais: rotina, exposição à luz e atividade. Certo? Acho que isso é o mais importante. A conexão está um pouco ruim, mas a gente também já está quase no nosso tempo. Então, eu quero agradecer imensamente ao Dr. Daniel por aceitar o convite de participar aqui da live. Muitas perguntas não foram respondidas, mas assim que terminar essa live, eu vou entrar em contato com a APM e eu vou procurar tentar fazer um feed das perguntas e dentro do que for possível, a gente vai procurar responder a essas perguntas em alguma outra oportunidade. Muito bem, queria lembrar a todos que essa live foi em homenagem ao Congresso Paulista de Medicina do Sono, que infelizmente não aconteceu em função de toda essa situação e essa pandemia que a gente está vivendo. O Dr. Daniel é nosso convidado para o ano que vem, no modelo que o Congresso venha a acontecer, seja ele física, seja ele por conferência, mas o Dr. Daniel continua sendo nosso convidado. Quero agradecer todas as perguntas
em espanhol, então tivemos alguns participantes argentinos, perguntas em português dos nossos médicos, membros da PM, participantes. Agradecer à PM pela oportunidade de fazer essa live. Então, muito obrigada a todos vocês. As perguntas a gente vai guardar com carinho e tentar responder. Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo, por haber aceptado la invitación de esta entrevista, por haber aceptado la invitación del Congreso. Espero que cuando hagamos el Congreso puedas participar, sos nuestro invitado. Bueno, algunos comentarios finales y nos despedimos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la nota, por las preguntas, por la presencia de todos y muito obrigado. Ha sido un gusto realmente. Bueno, muchas gracias, Daniel. Hasta luego. Vou me despedindo. Obrigada, PM. Obrigada, Comissão Científica, que está aqui participando. Foi ótimo. Obrigada a todos e espero todo mundo no Congresso Paulista de Medicina do Sono de 2020, seja ele no formato que ele vier, mas vai ser incrível, eu tenho certeza. Um abraço para todo mundo. Até logo.